Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Marcela de Oliveira Santos. Ela é advogada, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e gerente de projetos da PBH Ativos S.A., onde está à frente de modelagem de diversos projetos de concessões do município de Belo Horizonte. Ela também foi a autora do artigo PPPs e Responsabilidade Fiscal, reflexões sobre o comprometimento da receita corrente líquida dos entes públicos com contratos de PPPs, escrito em coautoria com Luiz Eduardo Serra Neto. E foi publicado lá no grande livro que nós, dos 25 anos de PPPs e concessões, que a gente conversou aqui, já tem um episódio sobre isso com o Guilherme Jardim Juxait, nosso colega aqui do Tribunal de Contas do Estado. Marcela, seja bem-vinda e muito obrigado aí por topar conversar conosco. Olá, Maurício. Olá a todos e a todas que nos escutam nesse episódio. É um prazer imenso estar aqui, viu? Eu sou fã assumida do Pod Contas, escuto sempre, inclusive levo para os meus alunos, então realmente é um prazer poder participar aqui desse episódio. E eu quero também parabenizar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Escola de Contas, por essa oportunidade de discutir esses temas tão relevantes, né, de concessões e PPPs, e promover esse diálogo institucional. Então, realmente é um grande trabalho. Parabéns. Eu que agradeço, Marcelo, você compartilhar aqui seu grande conhecimento conosco aqui. Eu li o artigo, achei excelente, né? Inclusive li o artigo para me preparar aqui para a conversa e achei super legal, assim, o artigo realmente é muito direto, objetivo, vai direto ao ponto e traz uma discussão muito relevante, né? E como o artigo é sobre PPPs e responsabilidade fiscal, também um tema muito afeito ao Tribunal de Contas, queria começar perguntando como que os PPPs impactam, né, a gestão fiscal dos entes, né? E quais são as normas que existem para tentar mitigar um pouco esse impacto? Perfeito. Primeiro eu quero destacar que esse artigo foi escrito em coautoria com meu grande amigo e mestre Luiz Eduardo Serra Neto e surgiu inclusive a partir de um estudo de caso concreto que a gente enfrentou no município do interior de São Paulo. Então é sempre bacana, né, a partir de situações fáticas a gente buscar então esses conhecimentos. Muito bem, então, as PPPs, né, que sabemos que reúnem as concessões administrativas e as patrocinadas, são contratos que permitem que o poder público invista em projetos para atender às necessidades públicas da população, que normalmente envolvem investimentos vultosos que não poderiam ser arcados no curto prazo. Então, o poder público conta com a capacidade da iniciativa privada para realizar esses investimentos que vão ser pagos, ou, nas palavras da lei, que vão ser amortizados de forma diluída pelo ente público ao longo do tempo. Então, para começar a discussão, a gente precisa compreender que, diferentemente das concessões comuns, que são viabilizadas pelas tarifas cobradas diretamente dos usuários, né, o modelo de PPP pressupõe a aplicação direta de recursos públicos no longo prazo. Ou, se a gente for usar a linguagem técnica, pressupõe a assunção de despesas de caráter continuado pelo ente público, num prazo que vai de 5 a 35 anos. Isso resulta, consequentemente, num comprometimento fiscal. E é por essa razão que a lei de PPPs já nasce conectadas com essa regra da responsabilidade fiscal, com vistas a mitigar os riscos fiscais, porque se assim não fosse, o ente poderia contratar projetos de forma desenfreada e, consequentemente, comprometer, então, suas receitas e deixar um legado de dívida aí para os próximos mandatários, né? Então, o que a lei de PPP busca com essa limitação do comprometimento da receita corrente líquida? Por um lado, permitir a busca por investimentos privados, né, na entrega desses serviços e utilidades públicas para a população, e de outro, evitar o endividamento ilimitado dos entes. E é nesse contexto, então, que o artigo 28 da lei de PPPs estabelece um limite percentual para o comprometimento da receita corrente líquida dos entes com as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto de PPPs contratados. E a lei olha tanto para as receitas atuais quanto para as receitas futuras. E o conceito de receita corrente líquida está lá na lei de responsabilidade fiscal. E é o conceito mais importante em termos de gastos públicos. Esse conceito compreende o somatório das receitas tributárias, das contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, excetuadas as transferências obrigatórias realizadas entre os entes e as contribuições legais previdenciárias.
A gente pode falar, Maurício, que a receita corrente líquida é o denominador comum de todos os limites da lei de responsabilidade fiscal. É sobre esse valor que vão ser calculados todos os percentuais de gastos públicos. Então, gasto de pessoal, dívida consolidada, entre outros gastos. Então, é sobre essa base de gastos do poder público que a lei de PPP impõe o limite. E essa limitação se revela de duas formas. Olhando para o presente, a baliza é o exercício financeiro anterior. A lei diz que a soma das despesas de caráter continuado, fruto dos contratos de PPPs já celebrados, não pode exceder 5% da receita corrente líquida do exercício anterior. Ou, olhando para o futuro, a lei diz que as despesas anuais dos contratos vigentes nos próximos 10 anos não poderão exceder 5% da receita corrente líquida projetada para esses anos. Então, veja, esse limite de 5% é para estados, Distrito Federal e municípios. Para a União, o limite é de 1%. Resumindo, antes de contratar uma PPP, todos os entes vão precisar se atentar para esses limites. Ótimo, realmente faz total sentido ter esse limite, porque pelo motivo que você falou, né, um gestor não pode endividar demais, né, comprometer demais a receita do seu ente, porque ele não é dono daquilo, né, passa para outro gestor no futuro, etc. Então, realmente é importante ter essas noções. Então, o limite, como você falou, Marcela, é 5% para entes subnacionais e 1% para a União, né? Então, nessa linha, uma segunda pergunta então o que acontece se o ente chega nesse limite de 5% ou estoura esse limite? Quais são as consequências? Fica proibido de contratar novos PPPs? É muito interessante essa pergunta, né? Porque se a gente for olhar a letra da lei, se a gente analisar o pé da letra, não é uma proibição direta. Por quê? O que o artigo 28 diz é que os estados, Distrito Federal e municípios que não observarem esse limite não vão poder receber da União nem transferências voluntárias, nem garantias para realizar operações de créditos. Então, veja, há, na verdade, uma sanção da não transferência de recursos. Então, na prática, no modelo federativo como o nosso, né, em que os entes são altamente dependentes dos repasses federais, a regra funciona na prática como uma proibição indireta, e, por sinal, muito efetiva. E esse dispositivo até teve sua constitucionalidade questionada, chegou a ser judicializada, né, com a alegação de que, por ser normas de finanças públicas, deveria ser objeto de lei complementar e não de lei ordinária. Mas o fato é que a norma está aí, a gente precisa interpretá-la, né? E só mais um detalhe, tem ainda um outro dispositivo na lei de PPPs, o artigo 10, inciso 1, a linha C, que prevê que a abertura do processo de licitação de uma PPP está condicionada à autorização da autoridade competente, que deve ser fundamentada em estudo técnico que demonstre a observância dos limites. Ou seja, na prática, é preciso observá-los. Perfeito, acho que esse também é um grande incentivo, né? Um incentivo financeiro para cumprir ou não algo, né? Realmente ele sempre é importante. Mas tem um ponto central do artigo, Marcelo, que eu acho que você e o Luiz colocam assim, que é a questão da interpretação, né? Porque parece que há mais de uma interpretação de como se dá esse limite de 5%, né? Qual é essa divergência, né? Qual é a natureza dessa divergência? Essa divergência se dá no âmbito de tribunais de contas ou no âmbito das prefeituras, dos governos estaduais? Como que se dá essa divergência? É de fato uma divergência interpretativa, né? A pergunta é, como contabilizar os gastos, as despesas para fins do comprometimento da receita corrente líquida? É essa a pergunta que se coloca aqui e que vai, então, demandar uma interpretação. E a gente encontra duas visões, duas interpretações possíveis. Uma primeira, que seria mais literal, mais conservadora, e que vem sendo, em sua maioria, adotada tanto pelos entes como pelos tribunais de contas, é que nessa contabilização dos 5%, deve ser integrado o valor total do novo ou dos novos contratos, somados aos valores de custeio que já são incorridos pelos entes. Qual que é a questão aqui? A gente precisa encarar um fato, que é o seguinte: na maior parte das vezes, especialmente em casos de serviços públicos e infraestrutura, o ente já contrata aquele serviço.
Só que, normalmente, ele já contrata por contratos tradicionais de prestação de serviços fundamentados na Lei 8666. Então, o ente já incorre em custos com determinados serviços. Custos que já são comprometidos, que já comprometem as receitas do município, independentemente da futura PPP. E que, inclusive, já estão programados, ainda que num prazo menor. Então, nessa primeira visão mais conservadora, esses 5% englobariam de forma indiferente tanto os gastos que já são incorridos no município, como os gastos futuros. Agora, uma segunda interpretação, um pouco mais finalística, entende que esse limite percentual a que se refere o artigo 28, ele diz respeito ao valor adicional ou incremental das despesas em relação ao que o ente já gasta hoje com determinado serviço. Ou seja, se o ente já tem aquele custeio atualmente com aquele mesmo serviço, independentemente da PPP que está sendo contratada, qual seria a lógica de incluir esse custo no limite específico do comprometimento da receita do ente com a nova PPP? E aí, só para destacar que essa visão decorre de um aparente detalhe na redação do artigo 28, que é a expressão derivadas. Veja, o artigo fala da soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das PPPs, ou da PPP. Ou seja, nessa palavrinha mágica derivada, a gente pode extrair uma interpretação segundo a qual somente os gastos derivados, ou seja, originados pela PPP, devem ser contabilizados. E quem primeiro fez essa análise semântica aqui dessa expressão foram Bruno Belzito e Felipe Viana, num artigo de 2013, que eu cito também aí no meu trabalho. E só para completar ainda o entendimento, que eu não cheguei a tratar no meu artigo, mas que acho que é muito relevante aqui na nossa discussão, é que também há uma corrente que defende que as PPPs que possuem receita vinculada própria, como, por exemplo, os casos de iluminação pública, que contam com a COSIP, ou até mesmo uma de resíduos sólidos, que, nomeadamente, conte com a taxa específica, né? Essas PPPs poderiam ter a sua execução também fora desse limite previsto, na medida em que esse limite está vinculado, né? Essas contribuições, essas taxas estariam vinculadas e não faria sentido contabilizá-las também nesse limite para comprometimento da receita. É também um entendimento que vale a pena trazer aqui, até para a gente brincar e entender sobre a relevância dessa discussão aqui para fins fiscais. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, então, tem uma interpretação mais restritiva, que até, de certa forma, dificultaria a ampliação dos contratos de PPPs, e outra interpretação seria mais pró-PPPs, assim, porque facilitaria a expansão dos contratos, porque seria menos restritiva, né? Então, e dentro disso, Marcelo, então, dessas duas interpretações, agora vem a pergunta, né, de $1 milhão aí do artigo, na sua visão e na visão do Luiz também, né? Qual das duas interpretações então seria mais adequada, pensando na norma, né, na lei de PPPs, mas também em outras leis, na Constituição, etc., uma interpretação mais holística? Qual das duas seria mais adequada? E também, se puder trazer também como é que está sendo a opinião de alguns órgãos importantes aí na questão de contabilidade pública e finanças públicas, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional ou eventuais outros tribunais de contas também. Bom, na prática, a pergunta é a seguinte: onde é que está o risco fiscal? É disso que se trata. Na nossa visão, o risco fiscal está onde os efeitos líquidos... Desculpa, vou retomar. Então, muito bem. Na prática, a pergunta é a seguinte: onde é que está o risco fiscal? E na nossa visão, o risco fiscal para o ente que está contratando a PPP está nos efeitos líquidos daquela operação. Ou seja, naquilo que não estava planejado anteriormente e que efetivamente vai ser um gasto incremental ou um gasto novo resultante em despesa. Portanto, no nosso artigo, nós defendemos que aquela segunda interpretação é a mais adequada, aquela que diferencia as despesas atuais das despesas novas que sejam efetivamente causadas pela nova PPP. Por quê? Porque o que o ente já gasta hoje já compromete o orçamento. Então, considerá-las para fins desse limite significaria uma redundância.
E realmente, se a gente for pensar, parece não fazer sentido considerar como aumento de despesa aquelas despesas que já estão sendo realizadas em contratos de prestação de serviços tradicionais que não trazem em sua composição o conceito de amortização de investimento. Esse entendimento também nos parece ser o mais razoável se a gente pensar na própria finalidade da lei de PPPs, na própria lei também de responsabilidade fiscal, né, como vimos, o que tem o objetivo de mitigar o risco fiscal mesmo, e também nos parece mais aderente aqui ao princípio da eficiência. E quanto aos tribunais, né, nós identificamos que a grande maioria dos tribunais tem se valido da interpretação mais conservadora de somar os gastos atuais com os gastos da nova PPP. E nós não identificamos ainda um debate forte entre essas duas visões. Ainda não nos foi trazido, pelo menos não identificamos isso nos autos que pesquisamos, de questionamentos em que os tribunais tenham enfrentado e negado essa segunda interpretação. O que temos visto é a adoção automática da interpretação mais conservadora. Mas, na nossa pesquisa, nós encontramos um entendimento de 2019, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, em resposta a uma consulta formulada pelo município de Campo Grande, em que o município questionava sobre a contabilização das despesas oriundas de uma PPP de iluminação pública que estava para ser contratada. Nessa resposta à consulta, o Tribunal de Contas entendeu o seguinte, abre aspas, devem ser computadas, para fins ali do comprometimento, né, do artigo 28, apenas as despesas efetivamente novas, isto é, as que venham onerar adicionalmente o ente público a partir da concessão da atividade, nos casos em que as parcerias público-privadas substituírem serviços já prestados pelo poder público. Veja, é exatamente a tese que defendemos no nosso artigo. E foi interessante que o relator chamou atenção, até com base no parecer do Ministério Público de Contas, para a necessidade de o ente comprovar o custo efetivamente incorrido antes da PPP. E isso, inclusive, acende um alerta para os entes, né, para os municípios especialmente, de ter muito rigor e muito cuidado nessa contabilidade. E vale a pena a gente lembrar também que a Secretaria do Tesouro Nacional, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, é, nos termos da lei de PPPs, o órgão competente para definir esses aspectos de contabilidade da PPP e etc. E isso tem sido feito por meio do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Só que a última versão, a última edição desse manual, não trata especificamente desse aspecto da contabilização. Esse manual está em revisão, a expectativa de divulgação é de 2022, então a gente espera que ele venha com essa diretriz para a aplicação do artigo 28. E só para encerrar, eu quero chamar a atenção também para uma portaria de 2016, que foi editada pelo Ministério das Cidades, a portaria 557, que estabeleceu normas de referência para a elaboração do EVTE, do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para concessões de saneamento. Essa portaria, no artigo 16, previu expressamente que o modelo de negócios da PPP deveria comprovar que o incremento das despesas públicas originadas do contrato não ultrapassa o limite do artigo 28. Então, assim, a gente tem dúvidas sobre a validade dessa portaria, né, principalmente em face do novo marco regulatório do saneamento, mas é importante trazê-la aqui porque é um precedente, não deixa de ser um entendimento que já foi, então, acolhido numa instância federal e que serviu como norma de referência. Então, temos aqui, digamos, alguma luz no sentido dessa interpretação que propomos e esperamos que a Secretaria do Tesouro Nacional acolha na próxima edição do Manual de Contabilidade. Perfeito, então aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, inclusive. Mas aí tem um último ponto, Marcelo, que eu queria trazer, sobre o que você acha da questão do limite atual, se valeria a pena rediscuti-lo, talvez expandi-lo, talvez também uma possibilidade de uma resolução via Poder Legislativo, né, modificando o limite e deixando mais claro também como interpretar esse limite. E qual o impacto que isso poderia ter, assim, as prefeituras, os estados, elas realmente têm um apetite para fazer PPPs e esse limite tem atrapalhado esse planejamento? Qual a sua experiência hoje como gestora da área? Só fazer um parêntese também, uma propaganda, que a gente já gravou um episódio com a
a chefe do departamento de PPPs do Piauí, né? A gente fez um episódio e ela falou que tem feito uma série de PPPs lá, tem ganhado prêmios até internacionais. Então, parece que está engrenando a questão das PPPs no Brasil. Então, mas essa é a minha impressão, né? Eu queria saber da sua também, sua visão como gestora. Com certeza, está engrenando e a expectativa é muito alta para os próximos anos, né? Nós trabalhamos também muito na área de saneamento, temos visto uma movimentação do setor que é provável que muita coisa aconteça daqui para frente. Sua pergunta é muito boa, né? Porque a gente precisa lembrar que essa discussão em torno desse percentual do comprometimento da receita corrente líquida, ela sempre retorna. Por quê? Na redação original, a lei previa o limite de 1%. Em 2009, foi ampliado para 3% e depois, em 2012, passou para 5%, com a conversão da medida provisória 575. E o projeto que discute a modernização das leis de concessões, o PL 7063, também prevê esse aumento para 15%. E havia outros projetos que foram consolidados nesse PL também, um que previa o aumento de 7%, outro para 10%. Então, no substitutivo, a gente tem esse valor que é muito relevante. Então, assim, com certeza, o aumento desse limite daria uma folga importante para os entes subnacionais contratarem projetos. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque a gente não pode achar que isso vai resolver a vida dos entes públicos. Eu costumo falar, Maurício, que em matéria de infraestrutura e serviços públicos não existe passe de mágica. Existe muito trabalho e existe muito esforço de aprimoramento. Porque se a gente for olhar para as principais cidades do Brasil, a grande maioria está longe ainda de estourar mesmo esses limites atuais de PPPs. Então, a gente não pode atribuir somente a essa limitação a ausência ou a dificuldade da implementação de projetos de PPPs no Brasil. Há diversos outros fatores que a gente precisa aprimorar. Então, a gente precisa fortalecer o ambiente institucional, a gente precisa dar uma atenção muito especial para a agenda regulatória, para as agências subnacionais, para as agências federais. A gente precisa garantir a segurança jurídica dos investidores, construir programas mais estruturados, uma sinalização mais clara, mais objetiva, tanto para a população como para o mercado, que vai se interessar depois pelos projetos. A gente precisa também olhar para o tema das garantias. Então, se todos esses fatores não forem tratados nesse momento e forem observados, a mera expansão desse limite não vai resolver a vida dos municípios, né? De nada adianta a gente simplesmente aumentar o limite do comprometimento. E assim, na nossa visão, se essa interpretação que propomos for aceita, ela já vai melhorar bastante e ela vai ser mais justa com os municípios. Então, nesse sentido, nem seria necessário aumentar tanto o limite, porque muitas vezes o município ou o estado, ele vai estar substituindo um custo ineficiente por um projeto que tem um custo mais eficiente, e que às vezes vai se mostrar até mais barato. Se a gente for pensar, né, em todos os custos que envolvem a gestão de um contrato 8666, etc. Então, com essa nossa interpretação, esse limite também não precisaria ser tão largo, na medida em que haveria uma folga também ali na contabilização dos entes. Então, embora essa discussão toda acerca do comprometimento da receita corrente líquida e dos percentuais seja essencial, é necessário que os municípios se preparem de forma sistêmica para poderem, então, de fato, fazerem os projetos saírem do papel, seja quando essa interpretação for adotada, seja quando o limite for, de fato, aumentado. E, de novo, destaco aqui o alerta máximo para os municípios para que tenham muito rigor com a sua contabilidade. Não somente para a contabilização desse limite, que falamos aqui ao longo desse episódio, mas também para dar mais transparência, mais segurança para todo o mercado, para toda a população também, no momento de fazer esse tipo de contratação. Sem todo esse aprimoramento, nós não teremos um ambiente favorável para projetos. E precisamos cuidar muito disso daqui para frente. Ótimo. Realmente, as PPPs, minha percepção aqui como servidor público é que as PPPs estão cada vez mais ganhando relevância, né? Já existem aí há muito tempo, mas cada vez mais, talvez esse momento de crise mais recente, que nós tivemos aí há alguns anos, tenha pressionado assim, os gestores e muita gente a tentar soluções mais criativas. Eu acho que a PPP fornece um pouco um instrumento para você mudar, para você
talvez tentar ganhar produtividade, né? Então, acho que realmente é um instrumento muito importante, e é também importante que uns aprendam com os outros, né? Então, você, Marcela, como gestora aí em Belo Horizonte, mas nós gravamos esse outro episódio lá do Piauí, a gente vai gravar com outros colegas, assim, eu já estou revelando aqui um pequeno spoiler aqui do nosso calendário, mas a gente vai gravar com gestores de outros municípios, de outros estados, para também que as pessoas tentar fazer aqui do nosso podcast também um pequeno espaço de debate e de aprendizado, né? De um aprendendo com o outro, vendo como é que faz, até para ampliar esse debate. Então, queria te agradecer muito, assim, foi realmente muito interessante esse debate. Espero que ele seja resolvido da melhor forma possível, se não pela Secretaria do Tesouro, talvez pelo Poder Legislativo, mas que seja definido em breve e que nós tenhamos cada vez melhores projetos de PPPs, né? Obrigado aí pela sua valiosa contribuição e pelo seu artigo também, que está ótimo. Maurício, eu que agradeço a você, ao Tribunal de Contas do Estado, à Escola de Contas por essa oportunidade, agradeço também aos amigos Diego, Guilherme e Rafael pelo convite para o artigo, para o livro, agradeço a Luiz Eduardo Serra Neto pela coautoria e parabenizo mais uma vez essa oportunidade de promoção de diálogo institucional que vocês têm feito, isso realmente pode mudar o nosso futuro em relação a concessões PPPs. Muito obrigada a todos os ouvintes também.